Aleluia. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais, eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema, uma das referências da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, a Bíblia revela, a Bíblia mostra, aleluia, a volta, a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja, para arrebatar os santos, para arrebatar os salvos da terra. Portanto, neste momento, eu quero pedir atenção de todos. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Hebreu, capítulo 10, e versículo 37. Hebreu, capítulo 10, e versículo 37. Vamos então. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Que palavra poderosa! E a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Somente este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o escritor aos Hebreus, ele disse que o Senhor virá e não tardará. Ele vai vir. Jesus vai vir. Se a Bíblia diz que ele vai vir, ele vem. Se o escritor aos Hebreus, o escritor do livro de Hebreu disse que ele vem. Ele vai vir. Breve ele vai vir. Aleluia. E não tardará. A Bíblia diz, Hebreu 10, versículo 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Então Jesus vai vir. Se a Bíblia diz que ele vai vir, ele vai vir. E a Bíblia diz que não tardará. A qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor vem. Ele vem. A luz das Escrituras Sagradas revela que em pouco tempo o Senhor virá. A vinda do Senhor, tudo está revelado nas Escrituras Sagradas. Ninguém pode fugir desta realidade. Tudo está na Bíblia. Tudo está revelado. E tudo tem que ser pregado. E tudo tem que ser anunciado. Que é para que os moradores da terra venham se preparar, venham se converter, venham se arrepender, venham aceitar o prêmio de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus na sua vida. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Satanás, o diabo,
a antiga serpente, ele tenta confundir, enganar as almas com falsas pregações, com falsas mensagens, com um falso evangelho, mas no poder da palavra de Deus, Satanás cai por terra, porque as almas são propriedades de Deus. As almas, elas foram compradas com o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Aleluia! Então o diabo, Satanás, ele tenta confundir, enganar as almas, as pessoas, os moradores da terra, os moradores do mundo. O diabo tenta enganar. Mas aqui eu estou para pregar a mensagem, para pregar a palavra que o Senhor coloca no meu coração, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem reteté, sem mentira e sem engano. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo, ele comprou a igreja com o sangue de Jesus Cristo. A igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, a igreja são as vidas, são as almas viventes. Nós somos a igreja, eu sou a igreja, a minha irmã é a igreja, o meu irmão é a igreja, as almas, nós somos a igreja. E o Senhor comprou com seu sangue, o Espírito Santo nos comprou com seu sangue. A Bíblia diz, Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vós constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ouvinte, eu fui comprado com o sangue de Jesus Cristo. Ouvinte, você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Todas as almas viventes, todas as almas, tanto faz a alma do Pai como a alma do Filho, tudo é propriedade divina, tudo foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! A Bíblia revela que a volta do Senhor Jesus será, aleluia, muito rápido. A Bíblia revela que a volta do Senhor será como? Primeiro, como relâmpago, é muito rápido. Como relâmpago, é muito rápido. Segundo, como ladrão, vai pegar o mundo de surpresa. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, nas suas pregações, ele disse que a sua vinda será como um relâmpago. O próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, quando ele estava aqui na terra, quando ele pregava as suas mensagens, ele dizia, aleluia, que a sua vida será como um relâmpago. É muito rápido. A Bíblia diz, Mateus 24, versículo 27, o Senhor Jesus disse, pois assim como o relâmpago
sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Aleluia! Ouvinte, o Senhor Jesus está falando através da sua palavra e do Espírito Santo, usando a minha fraca pessoa para alertar os moradores da terra, os moradores do mundo, que a volta do Senhor será como um relâmpago. É tudo rápido, é muito rápido. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus é um momento muito rápido. É como um relâmpago. Não vai dar tempo as pessoas se preparar. As pessoas já têm que estar preparadas. Não vai dar tempo o homem, a mulher se preparar. O homem, a mulher, os moradores da terra, os moradores do mundo já devem estar preparados, já devem estar aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, preste bem atenção. Aquelas pessoas, aleluia, que não estão preparadas. Primeiro, aquelas pessoas que vivem amigadas em fornicação, não vai dar tempo se casar, vão ficar para a grande tribulação, porque não se deram por avisado, porque não se prepararam, porque não se converteram, porque não obedeceram, porque não aceitaram o plano de Deus na sua vida. Segundo, aquelas pessoas que estão desviadas, não vai dar tempo reconciliar, vão ficar para a grande tribulação, porque negaram, porque rejeitaram, porque deixaram o Filho de Deus, deixaram Jesus, trocaram Jesus pelo mundo, trocaram Jesus pelo pecado. Estava na igreja, estava servindo a Deus, mas retrocederam, recuaram, negaram a fé, voltaram para trás. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então tem que reconciliar logo, tem que voltar logo, tem que confessar Jesus logo, tem que se humilhar logo, porque depois que Jesus arrebata a igreja, aí não tem mais jeito, aí não adianta mais. Terceiro, aquelas pessoas que estão toda pintada, cheia de maquiagem, cheia de vaidade, não vai dar tempo santificar sua vida, vão ficar para a grande tribulação. Por quê? Porque não obedeceram, estavam corrompidas com o mundo, toda pintada, toda cheia de maquiagem, toda cheia de vaidade, estava na igreja usando de engano, usando de mentira, adorando o Senhor, louvando o Senhor, só de aparência, só de lábio, mas o coração está lá no mundo, corrompido, contaminado com a imundícia e com o pecado. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Quarto, aquelas pessoas que se divorciaram e casaram novamente, aleluia, não vai dar tempo reconciliar com seu cônjuge, com a sua esposa ou com seu esposo, não vai dar tempo,
casaram, divorciaram, se separaram, aleluia, e não vai dar tempo a reconciliar, vão ficar para a grande tribulação, porque não foram fiel, porque não obedeceram, porque não guardaram a palavra do Senhor. Quinto ponto, aquelas pessoas que estão jogando, que estão bebendo, que estão fumando, que estão dançando, que estão bailando, que estão na prostituição, que estão na idolatria, que estão na bruxaria, que estão na macumbaria, que estão na feitiçaria, não vai dar tempo se converter, vão ficar na grande tribulação. Por quê? Porque não deram ouvido, porque não obedeceram, porque não aceitaram o anúncio da palavra, o anúncio do evangelho que está sendo anunciado, que está sendo pregado. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Mateus 24 e versículo 27, disse Jesus, quem falou foi Jesus. Pastor Nonato só está entregando o recado. Pastor Nonato só está entregando a mensagem. Mas quem falou foi Jesus. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É Jesus falando. Pastor Nonato aqui não é nada. Pastor Nonato aqui é só o porta-voz. Pastor Nonato aqui é só o mensageiro. Pastor Nonato aqui é só o pregador. Pastor Nonato aqui só está entregando o recado, entregando a mensagem de Deus para os moradores da terra, para o homem e para a mulher, para se arrependerem, para se converterem, para se humilharem, preparar as suas vidas, aceitar Jesus Cristo, confessar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como Salvador das suas almas. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. É um momento muito rápido a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo disse que o arrebatamento da igreja é no momento, no abrir e fechar de olho. É tudo rápido. É um momento muito rápido. Não vai dar tempo de a pessoa se arrepender e se converter. Não. Não vai dar tempo a pessoa, aleluia, renunciar ao mundo, não. Ele já tem que ter renunciado. Ele já tem que ter se convertido. Ele já tem que ter se arrependido. Ele já tem que ter confessado. Ele já tem que ter aceitado Jesus, o Filho de Deus, como Salvador da sua alma. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, é tudo rápido. Os mortos, os que morreram com Cristo, nós que estamos vivos, os que estão servindo o Senhor com uma vida santificada. Paulo disse que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes.
Preste atenção ao anúncio da palavra. Preste atenção ao anúncio do Evangelho. O Evangelho santo. O Evangelho verdadeiro. O Evangelho poderoso. O Evangelho vivo, eterno. Aleluia. Paulo disse que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, aquelas pessoas que serviam a Deus, aquelas pessoas que tinham compromisso com Deus, aquelas pessoas que já morreram, que eram fiel a Deus, que tinham testemunhos na terra, eram crentes verdadeiros, eram homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, cheias de boas obras, cheias de bons testemunhos, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que confessaram Jesus, pessoas que negaram o mundo, renunciaram ao mundo e negaram a si mesmo. Essas pessoas morreram. Agora elas vão ressuscitar no arrebatamento da igreja, na primeira ressurreição. Elas vão ressuscitar, elas vão subir as nuvens para ter um encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens. Depois nós que estamos vivos, que estamos aqui na terra, aquele homem, aquela mulher que serve a Deus no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração prostituta, no meio de uma geração sanguinária, no meio de uma geração idólatra, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, aquele senhor, aquela senhora que tem compromisso com Deus, que serve a Deus, que tem temor de Deus, que obedece a palavra de Deus. Essa pessoa é arrebatada, essa pessoa é trasladada. O Senhor vai arrebatar esta pessoa, o Senhor vai arrebatar este homem, o Senhor vai arrebatar esta mulher e subirá as nuvens para ter encontro com os que já ressuscitaram. Aleluia! Vão ter um encontro com aquelas pessoas que já ressuscitaram. Aleluia! E eles subirão nas nuvens, terão encontro com o Senhor nas nuvens, e ali encontrará com o Senhor e permanecerá para sempre com o Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Depois nós, porque ficamos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a primeira ressurreição que vai acontecer no arrebatamento da igreja, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas que serviam o Senhor, que viviam em santidade, que viviam em santificação, elas ressuscitarão na primeira ressurreição e estão na glória com Cristo. O apóstolo João falou que bem-aventurados os que vão participar da primeira ressurreição. A Bíblia diz, Apocalipse 20 e versículo 6, bem-aventurados e santos aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. A morte, Satanás e o inferno não vai ter poder na vida dos que vão subir na primeira ressurreição, dos que estão salvos com Cristo. E todas aquelas pessoas que não serviu a Cristo, que morreram no pecado, ficarão para a segunda ressurreição do último dia. Aí não tem mais oportunidade, não tem mais oportunidade de salvação, não. A segunda, aleluia, ressurreição, não tem oportunidade mais, não adianta mais, aí é tarde demais para aquele homem, para aquela mulher que não se arrependeram, que não se converteram, que não se humilharam, que não aceitaram o plano de Deus. Agora é tarde demais, porque na segunda ressurreição não tem oportunidade, não tem salvação. Aleluia! A Bíblia diz, aleluia, João capítulo 5 e versículo 25, disse Jesus, em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, versículo 28. Não vos maravilhe disto, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. João capítulo 5, versículo 29. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Quem está falando? É Jesus. A palavra não é do homem, a palavra é de Jesus, a palavra é de Deus. Pastor Nonato é só o pregador, pastor Nonato é só o mensageiro, pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato só está entregando o recado, só está entregando a mensagem, mas a palavra é de Deus, o evangelho é de Deus,
E quem mandou pregar foi Deus. E eu estou obedecendo a voz de Deus para salvar a tua alma, minha irmã. Para salvar a tua alma, meu irmão. Jesus está dizendo, São João 5:29, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então aquelas pessoas que estão nos sepulcros, há dois tipos de pessoas que estão no sepulcro, há dois tipos de pessoas que estão na sepultura: o que servia a Deus e o que não servia, o que fizeram boas obras, os que fizeram bem e os que fizeram mal. Todos eles vão ressuscitar. O que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna com Cristo. Os que fizeram mal ressuscitarão para a sua condenação, para a sua vergonha eterna com Satanás. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, o Senhor Jesus, quando Ele estava aqui na terra, nas suas pregações, Ele dizia que o maior, aleluia, que o maior mal que o homem pode praticar, aleluia, é não crer no Filho de Deus. Esta é a condenação para o homem. Este é o maior mal. Este é o maior pecado que o homem pode cometer, que a mulher pode cometer, que o homem pode praticar, que a mulher pode praticar. É não crer em Jesus, é não crer no Filho de Deus. A Bíblia diz, São João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3, versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. São João 3, versículo 19, disse Jesus, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram maus. Aleluia! Aí está, é o próprio Jesus falando. Eu só estou repetindo, eu só estou entregando a mensagem, eu só estou entregando o recado da palavra de Deus para salvar o homem, para salvar a mulher, para salvar as almas, para salvar os pecadores que o diabo está enganando com o pecado, com a iniquidade, com o erro e com a maldade. Aí está os homens nas trevas do mundo e do pecado. Aí estão os homens, os moradores da terra, nas trevas da idolatria, nas trevas da prostituição, nas trevas dos jogos, nas trevas dos vícios, nas trevas das drogas, nas trevas do crime, nas trevas da fornicação, nas trevas do adultério, nas trevas do divórcio,
nas trevas da maquiagem, das pinturas, das vaidades, etc. Aí está, milhares e milhares, milhões e milhões de homens e mulheres nas trevas, toda cheia de maquiagem, toda cheia de vaidade, toda cheia de pintura. Você está cega, você está equivocada, você está enganada, você não serve a Deus não, você não serve a Jesus não, você não serve o Espírito Santo de Deus não, você está servindo o mundo, está servindo o pecado. Você tem que abandonar esta maquiagem, você tem que abandonar esta vaidade, você tem que abandonar esta pintura, você tem que abandonar, rejeitar, negar o pecado de Jezabel. Isto é obra de Jezabel. Você não nasceu pintada não, você não nasceu cheio de maquiagem não, você não nasceu cheio de vaidade não. Isto é obra do diabo, é o diabo mesmo, é Satanás mesmo, é o demônio mesmo, que está enganando os moradores da terra. E o próprio Jesus disse, a luz veio ao mundo, Jesus ele é a luz do mundo, Jesus é a luz da vida. E o próprio Jesus disse, esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Pastor, você tem que pregar o amor. É verdade. Existe amor mais perfeito do que este? A verdade de Deus. Para salvar a tua alma, meu irmão, que o diabo está te enganando com esta maquiagem, com esta vaidade, com esta pintura, com este brinco na orelha, com essa tatuagem no corpo, com esta fornicação, com este homossexualismo, com este lesbianismo, com este aborto, com esta maquiagem, essa pintura, esta vaidade. O diabo está te enganando. Existe amor mais perfeito do que o amor de Deus, que está falando com você para salvar a tua alma, para salvar a tua vida, para te dar vida eterna em Cristo. Jesus está dizendo, ele é a luz da vida e a luz do mundo. Aquele que serve a ele não anda em treva, mas tem a luz da vida. Você está servindo a quem? Você está servindo a Deus? Ou você está servindo Satanás? Você está servindo a quem? Você está servindo a Deus? Ou você está servindo ao mundo? Você está na luz ou você está em treva? Como está a tua vida, minha irmã? Como está a tua vida, meu irmão? Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua vida. O profeta Daniel disse que são dois tipos de pessoas que estão dormindo no pó da terra: os que fizeram bem e os que fizeram mal. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. São dois tipos de pessoas que estão na sepultura, que dormem no pó da terra: os que fizeram bem e os que fizeram mal. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Os que ressuscitarão para a vida eterna com Jesus são os que fizeram, aleluia, o bem. Os que serviu a Deus em santidade, em santificação, em temor e obediência à palavra de Deus. Os que ressuscitarão para a sua vergonha, o desprezo eterno, são os que serviam o mundo, os que serviam o pecado, os que serviam Satanás,
os que serviam o diabo, os que serviam os demônios, os que serviam o mundo e as trevas, aleluia, serão envergonhados. Por quê? Porque se envergonharam da luz, se envergonharam da verdade, que é o Filho de Deus, aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória, glórias e glória, honras e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toda honra e toda glória é para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O segundo sinal da vinda de Jesus é como ladrão. Jesus vem como ladrão. A Bíblia diz em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus dizendo que ele vem como ladrão. Jesus vem como ladrão. Jesus vem como ladrão. Apocalipse, capítulo 16 e versículo 15. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, aleluia, e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se vejam a sua vergonha. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, na vinda do Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão desnudas, que estão despidas nos campos de futebol, batendo palma para Satanás, porque para Deus não é, para Jesus não é, para o Espírito Santo não é, para aquelas pessoas que estão nos campos de futebol, desnuda, seminua, nas praias, nas piscinas, nas cachoeiras, nas academias, nos passeios, nos retiros, na rua e até mesmo dentro de casa. Estão nua, desnuda, seminua. As mulheres com a barriga de fora, com os peitos de fora, com as pernas de fora, mostrando o corpo, mostrando suas partes íntimas. Vão ficar todas envergonhadas. Por quê? Porque não se deram como avisada, porque não se santificaram, porque não se prepararam, porque não obedeceram a palavra de Deus, não santificaram a sua vida. Vão ficar tudo envergonhado. É Jesus falando: eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu. Se ninguém veja as suas vergonhas, você vai ficar envergonhada, minha irmã. Você está lá nua zona, peladona, na piscina, na praia, nas cachoeiras, nas academias, nas ruas. Você vai ficar envergonhada, sua crente mundana, porque você não tem temor de Deus, porque você não respeita a palavra de Deus, porque você não obedece a palavra de Deus, porque você não é fiel à palavra de Deus. Jesus está dizendo que você vai ficar. É Jesus que está dizendo, Apocalipse 16, 15. É Jesus usando o homem sem letra. É Jesus usando o homem pesado de boca e pesado de língua. Jesus está dizendo: eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para não andar nu e ninguém veja as suas vergonhas. Você vai ficar envergonhada, minha irmã. Você que gosta de andar nua, desnuda, seminua, você vai ficar envergonhada.
porque você era uma crente mundana, porque você não obedecia a palavra de Deus, porque você não tinha temor de Deus. Você também, meu irmão, seu crente mundano, você que fica de bermudão, fica desnudo, fica seminu, nas praias, nos retiros, nos campos de futebol, batendo palma para Satanás, que para Deus não é, para Jesus não é, o Espírito Santo de Deus não é. Você fica lá desnudo. Jesus rebata a igreja. Você ficou para a grande tribulação, porque você foi rebelde, porque você não obedeceu, porque você não foi fiel, porque você não tinha temor de Deus, porque você não preparou a tua vida para a vinda de Cristo. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O escritor aos Hebreus disse que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém, a Bíblia está dizendo ninguém. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Para onde vai essas milhares e milhares de vidas, milhares de almas que estão corrompidas com o mundo e com o pecado? O Senhor Jesus deixou um despertamento da sua vinda. Ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37. Jesus está dizendo, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tudo que aconteceu no mundo, aleluia, antigo, no tempo de Noé, está se repetindo tudo de novo. Está pior ainda do que os tempos de Sodoma e Gomorra. Está pior ainda do que os tempos de Sodoma e Gomorra. No tempo de Noé, os homens viviam nas orgias do mundo, na glutonaria, na bebedice, casavam e separavam e não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos, aleluia, e pereceram. Por quê? Porque não deram ouvido à palavra de Deus, porque não aceitaram a palavra de Deus. Esse é um grande sinal da volta de Jesus. Aí está o mundo em glutonaria, em festas e mais festas, nas orgias do mundo. Aí estão os homens, casam e separam. Aí estão as mulheres, casam e separam e casam. Outros que já se casaram 2, 3 e até mais vezes. As mulheres casam e separam. Outras mulheres que já se casaram, já se separaram 2, 3 vezes e até mais.
tudo isso é adultério. Estão tudo em adultério. Estão tudo equivocadas. Estão tudo enganadas. Estão tudo em treva. Estão tudo na escuridão. Estão tudo perdidas. Tem que se arrependerem. Tem que se converterem. Tem que se humilharem. Tem que aceitarem o plano de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, porque senão vão perecer, como pereceu aquele povo rebelde do tempo de Noé, que foram rebeldes, casavam e separavam, e vivia tudo em adultério, não deram ouvido a palavra de Deus. Deus mandou o dilúvio, de água, e morreu tudo queimado, tudo afogado, morreu tudo afogado, morreu tudo arrebentado nas águas. Por quê? Porque foram rebeldes, não deram ouvido, não obedeceram, não aceitaram o plano de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia! O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem diz, Hebreus 10, versículo 37, pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus está vindo e não tardará. Jesus está cerca. Jesus está pelas portas. Jesus vai buscar a sua igreja. Jesus vai buscar o seu povo. Jesus vai buscar os santos. Jesus vai buscar os fiéis da terra. Jesus vai buscar aquele homem que tinha temor dele, que respeitava ele, a palavra dele, que servia a ele. Jesus veio buscar aquela mulher que tinha temor dele, que servia a ele, que respeitava a palavra dele, que obedecia a palavra dele, que guardava a palavra dele. O apóstolo Tiago aconselha para que todos tenhamos paciência, porque o Senhor está perto. Tiago 5, versículo 8. Sede vós também paciente e fortalecei vós os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O Senhor Jesus, Ele alertou a igreja de Filadélfia, aleluia, para não perder a coroa. Jesus alertou a igreja de Filadélfia, para que a igreja não viesse perder a coroa. Os membros da igreja, o povo da igreja de Filadélfia não viesse perder a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Vem, não se demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, minha irmã. Deus está falando comigo. Deus está falando com o homem. Deus está falando com a mulher. Deus está falando com os moradores da terra. Deus está falando com os moradores do mundo. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que
que o Espírito diz às igrejas. A igreja somos nós. Ouça a palavra de Deus, meu irmão. Ouça a palavra de Deus, minha irmã. O Senhor Jesus confirma a sua vinda no final de Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus, ele vem. A Bíblia diz que Jesus vem. O Senhor Jesus vem. O Senhor confirma a sua vinda. O profeta Daniel falou que viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. O profeta Daniel viu. Daniel 7, versículo 13. Daniel falou: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Meus queridos, meus amados, meus presentes, meus ouvintes, esta é uma profecia que o profeta Daniel, ele recebeu sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Possivelmente, esta é a única profecia que falta se cumprir, a vinda de Jesus nas nuvens do céu. O próprio Senhor Jesus falou para Pilatos que o Filho do Homem, ele vinha nas nuvens do céu. O próprio Jesus afirmou que a sua vinda seria nas nuvens do céu. Mateus 26, versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, porém vos digo que em breves vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus vai vir sobre as nuvens do céu. Marcos 14, versículo 62. Disse-lhe Jesus: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus, ele vem sobre as nuvens do céu. Lucas 21, versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. O escritor de Atos Apóstolos disse que assim como Jesus subiu ao céu, aleluia, também ele vem. Atos 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como
para o céu. Ouviste? E o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele ressuscita, passou 40 dias aqui na terra e ele subiu ao céu. E assim como foi visto ele subindo ao céu, a Bíblia diz que ele também será visto ele vindo do céu. Ele vai vir nas nuvens e todo olho verá. O escritor Hebreu disse que o Senhor Jesus veio buscar aquele que ele espera para a salvação. Jesus veio buscar um povo que está esperando ele para a salvação. Jesus veio buscar um povo santo, um povo remido, um povo arrependido, um povo santificado, um povo consagrado, um povo que ele confessou, que ele aceitou, que negou a si mesmo, que tomou a sua cruz, que seguiu a pós de Cristo. Hebreu 9, versículo 28. Assim também, Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nós estamos esperando Jesus para a salvação. Temos que estar esperando Jesus para a salvação. Você está esperando Jesus, meu irmão? Você está esperando Jesus, minha irmã? Você já aceitou Jesus, meu irmão? Você já aceitou Jesus, minha irmã? Você já confessou Jesus, meu irmão? Você já confessou Jesus, minha irmã? Aleluia! O Senhor Jesus veio buscar um povo seu, especial, de boas obras, zeloso, disse Paulo. Este é o povo que Jesus vem buscar. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada e a esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir nós de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito 2, versículo 15, fala estas coisas, exorta-as e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Aí está, meu irmão. Aí está, minha irmã. Eu estou pregando para o teu bem. Eu estou pregando para a salvação da tua alma. Jesus vem buscar um povo santificado. Jesus vem buscar um povo especial. Jesus vem buscar um povo de boas obras. Jesus vem buscar um povo que renunciaram ao mundo, que negaram a si mesmo, que tomaram a sua cruz e seguiram após de Cristo. Jesus vem buscar uma mulher convertida, uma mulher arrependida, uma mulher regenerada. Jesus vem buscar um homem convertido, um homem arrependido, um homem regenerado. Jesus vem buscar os santos, Jesus vem buscar os fiéis, Jesus vem buscar os salvos, Jesus vem buscar um povo que creu, que ele confessou, que ele aceitou como Salvador da sua alma, da sua vida. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você está ouvindo o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem reteté, sem pula-pula, sem engano, sem mentira. Você está ouvindo o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que Jesus mandou pregar,
Jesus mandou pregar o Evangelho. Evangelho é poder de Deus para salvar as almas. O apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, do reino de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Deus quer salvar a tua alma, minha irmã. Deus quer salvar a tua alma, meu irmão. Mas você tem que confessar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que renunciar ao mundo. Você tem que negar este mundo. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que abandonar essa prostituição. Você tem que abandonar essa maquiagem, essa pintura, essa vaidade, este adultério, esta fornicação, este vício, esse crime, esta droga, esta bebida. Você tem que abandonar o mundo do pecado. Você tem que confessar Jesus e aceitar Jesus. Jesus é santo. Jesus é luz. Jesus é água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus quer saciar a tua fome. Você que está com fome, Jesus quer te dar luz. Você que anda de treva, Jesus quer te dar paz. Você que não tem paz, Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a luz da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O homem só vai ao Pai, a mulher só vai ao Pai. O homem só é salvo, a mulher só é salva através de Jesus. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não foi estátua, não foi mais de escultura, não foi ídolo. Foi tudo a idolatria, tudo é fabricação, foi tudo a indústria, tudo é mentira, tudo é engano, foi tudo é treva. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, minha irmã. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, meu irmão. Quem veio ao mundo e deu a vida por mim e por você foi Jesus, minha irmã. Então é Ele que nós temos que aceitar. É Ele que nós temos que servir. É Ele que nós temos que temer. É Ele que temos que obedecer. É Ele que temos que ser fiel. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais, e muito mais, em cada coração. Vamos fazer uma palavra de oração. Ore conosco agora. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu, aí está, meu Deus, aí está, meu Pai, a tua palavra que foi pregada aqui agora, que foi anunciada aqui agora, conforme o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, eu oro por esta vida, eu oro por estas almas que ouviram a tua voz, que ouviram a tua palavra. Eles não são mais inocentes não, Senhor. Tenha misericórdia deles, tenha misericórdia delas. Perdoa este homem, perdoa esta mulher, transforma este homem, transforma esta mulher, resgata esta vida. Meu Deus, salva, vai salvando, vai agindo, vai operando, vai dando a vitória, meu Deus. Senão vai quebrando. Quebra, Jesus, quebra as maldições, quebra as algemas, quebra as prisões do inferno, quebra as prisões do diabo que está aprisionando, que está amarrando a vida deste homem, a vida desta mulher. Meu Deus, tem misericórdia, as almas são tuas. Prepara este homem, prepara esta mulher, repreenda agora este demônio,
O Senhor te repreenda, demônio. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, diabo. Sai. Saia, diabo. Saia, demônio. Saia da vida desta mulher. Saia da vida deste homem. Caia por terra agora. Espírito imundo. Demônio do pecado. Demônio da imundícia. Demônio da imoralidade. Demônio do homem sexualíssimo. Demônio da mulher lebialíssimo. Demônio do crime, da droga, do tráfico. Cai por terra, Satanás. Vai embora, diabo. Demônio da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Sai. Sai deste corpo. Sai desta vida. Sai desta mente. Sai deste pensamento. Sai deste coração. Saia, diabo. Saia, demônio. Demônio do tráfico, da droga, do vício, da bebida. Demônio da imundícia, do pecado. Sai, Satanás. Sai da vida deste homem. Sai da vida desta mulher. Cai por terra enfermidade. Desapareça. A doença que está na próstata deste homem. Sai. Diabetes. Sai. Câncer. Sai. Desapareça o câncer. Desapareça a diabetes. Desapareça a hérnia. Desapareça tumores. Sai. Sai a hemorragia. Toda a hemorragia do corpo, do ventre desta mulher. Sai. Sai, diabo. Sai enfermidade. Bactéria. Paralisia, derrame. Mortandade. Toda obra do diabo. O Senhor vai queimando, Senhor. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando as enfermidades, vai queimando. Vai queimando as bactérias, vai queimando. Repreenda esses demônios do vício, da bebida. Repreenda estas obras do diabo, do inferno. Liberta este pai de família. Liberta esta mãe de família. Liberta este homem, liberta esta mulher. Em nome do Senhor. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém, e amém, e amém, Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora, em oração de confissão, você vai confessar Jesus, você vai reconciliar com Jesus, você vai aceitar Jesus, você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos lá, bem alegre, bem contente, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, vamos, todos bem unidos, com muita fé, confessa, aceite Jesus. Fale comigo, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna no Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir a imagem da besta,
televisão, que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, para o Senhor me salvar e dar vida eterna com o Senhor. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já, todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal, Deus em amor, aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal, Deus em amor, está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus.